Glória a Deus, o espírito de paternidade está aqui nessa manhã. Quem está sentindo aqui? Quem ainda não sentiu vai começar a sentir a partir dessa manhã o Espírito Santo nesse dia. Pode sentar no seu lugar. Hoje, já vou começar a tomar água. Hoje é realmente um dia muito diferenciado, muito importante. É o primeiro culto de paternidade que eu estou aqui como um pai. O João nasceu. Coloca a foto dele aqui para nós, por favor. Olha só, gente. Nosso bebezinho aqui em nossos braços, logo aqui com a gente. Mas ele é um grande milagre. Mais para frente a gente vai contar um testemunho. Mas ele é um milagre na nossa vida. Eu quero parabenizar a mamãe, Gabi Arantes. Eu amo muito você é uma mãe especial, incrível. Hoje é um dia de paternidade, é o dia das mães também. Gente, que combo maravilhoso. E o Espírito Santo tem muito para falar no nosso coração, tem muito para edificar dentro de nós, para a gente entender um pouco mais sobre paternidade. Amém? Então, nós só temos gratidão. Nós temos que entrar, nós já entramos na presença do Senhor com gratidão, com o coração aberto, com o coração receptivo a tudo que Ele tem para nos entregar nessa manhã. Primeiro, da paternidade, Deus deseja que Ele seja o único no seu coração. Até a música que a gente vem cantando agora, né, do Fernandinho. Único, Tu és o único, incomparável és na minha vida. Ele é o nosso único amor. Ele é nosso único Senhor. Quando você fala isso, quando você crê nisso, aí sim Ele pode ser o seu Pai. Enquanto você tem vários deuses, enquanto você tem várias coisas, vários desejos, vários ídolos, você não consegue ser filho. Você talvez filho de vários pais. E quem é filho de vários pais, não é filho de nenhum. Deus fala, eu sou o único, eu sou incomparável. E olha que a palavra dele fala para nós, em Efésios 4. Olha só. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados também é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meu Deus. Está sobre todos, está dentro de todos, por todos, em todos. Ele está acima, do lado, dentro, todos os lados Deus está. Deus está em todos os lugares? Sim, Ele é onipresente, Ele é todo poderoso. Mas a presença manifesta dEle está em todos os lugares? Não. A presença manifesta do Senhor está para aqueles que são filhos e chamam, Pai, vem nesse lugar. Por isso que nessa manhã, nós começamos a adoração. Pai, vem com a Tua presença nesse lugar. Nós ansiamos pelo Senhor aqui, porque nós queremos a presença manifesta dEle aqui. Vocês estão entendendo? A presença manifesta dEle transforma as nossas vidas. Por isso que você vai ver pessoas que são religiosas, estão ali no meio religioso, qualquer que seja, há 30, 40, 50 anos e não tem transformação. Porque elas tiveram só acesso a um Deus onipresente, não tiveram acesso ao Deus Pai, o Deus manifesto como Pai na vida dele. E nessa manhã a gente vai entender mais disso para nós termos a presença de Deus como um Pai. Olha só, o próximo versículo que a gente tem em Mateus 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós estamos falando do único e verdadeiro caminho para chegar até o Pai, que é Jesus. Então aqui a gente já derruba aquela frase. Não, todos os caminhos levam a Deus. O que a palavra de Deus fala? O próprio Pai. O único caminho, aqui a gente tem outro versículo ainda, o único caminho, a verdade, a vida, o que leva ao Pai é Jesus. Então Jesus se entregou, Jesus se fez homem, Jesus veio aqui, se derramou naquela cruz por nós, para nós, através disso, termos acesso ao Pai.
Então nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos, somos aqueles filhos que falam: Pai, Deus, eu sou o seu filho porque o teu filho Jesus veio aqui e me ensinou o caminho para voltar até a ti. Não sei se você entendeu, mas nós somos filhos por adoção. Jesus veio, se entregou por nós para mostrar o caminho de volta. Eu vim apresentar o Pai. Não falem que eu sou bom, o Pai que é bom, Ele é bom. Eu estou aqui só para apresentar vocês o caminho de volta para Deus, o eterno Pai. E Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Esses dias eu tenho visto alguns podcasts de ciência, das galáxias. Gente, é um trem tão absurdo de grande que você fala assim: não é possível, como que não pode existir um Deus? É algo gigantesco. E eles falando sobre o Alfa e o Ômega, os infinitos, eu falei: a Bíblia fala que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, e eles ficam lá tentando, batendo a cabeça. Mas tudo no nosso dia a dia vai demonstrar que pode ser o acaso, que pode ser as dificuldades, mas existe um propósito, existe a voz do Senhor, existe o que Ele desenhou para você, e a gente vai entender um pouco mais, amém? Então nós somos filhos do Senhor, somos filhos aqueles que falam: ei Pai, eu reconheço que sou o teu filho, não simplesmente aquele que se sente, não, ele tem que falar: Pai, você é o meu Pai, eu entrego a minha vida por meio de Jesus, eu entendo que você é o meu Pai, eu entendo essa paternidade, quero estar debaixo dessa paternidade. Porque, olha o que está escrito em Romanos 8, verso 15, verso 16, olha isso: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas vocês receberam, o que vocês receberam? O Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui vem uma parte importantíssima. Você só consegue entrar verdadeiramente na paternidade do Senhor se você também receber o Espírito dele. O Espírito Santo que vai convencer ali no seu espírito e comunicar que você é filho dele. Se você não receber o Espírito Santo na sua vida, você não consegue ser filho. Porque é o Espírito que mostra que você é filho. Não é ninguém, é o Espírito que está te mostrando: ei, você é filho de Deus sim. Então, por isso a importância do Espírito Santo, por isso a importância das práticas espirituais, por isso orar em línguas, edificar o seu espírito, por isso se derramar na presença do Senhor, para que esse espírito seja cada vez mais forte dentro de você. E não a sua carne, não a sua alma, as suas crenças limitantes, aquilo que você pensa, que você acha, que colocaram, que falaram para você, mas o que Deus fala ao seu respeito. E para nós entendermos o quão grande é o amor do Pai, nem trouxe esse versículo porque tem outros, mas nossa pastora trouxe aqui, João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje de manhã já acordei chorando já, dando banho lá no João, aquela água quentinha, ele me olhando com olhos ainda meio azuis ou verdes, é um negócio maravilhoso, gente. Cada pai vai falar, né? Os nossos filhos são incríveis. Lá dando banho, já pensando na palavra do Senhor, aí você já chora. Eu falei: que bom, estou chorando agora, que lá eu não vou chorar, já ajudou. E ali, gente, coisa mais maravilhosa, entendendo e vendo, nossa, ele olha para mim e ele fala assim: nossa, ele deve me amar, ele deve realmente cuidar de mim. Porque ele cuida de mim independente de eu fazer qualquer coisa. O bebê, gente, recém-nascido, é 100% dependente, não é? 110% dependente. Até para respirar, você vai lá, tá respirando. Quem nunca? Eita. E é tão pouquinho ar que sai, né? Aí eu faço umas cosquinhas para ver se você está acordado. Só assim não vai, não adianta. E aí, ele é 100% dependente do Pai. É a mesma coisa da gente. Você vai crescendo, vai tomando as rédeas da sua vida, se torna adolescente, um jovem, mas você ainda não entendeu que você ainda é realmente um bebê nas mãos dele. Você tem que ser 100% dependente do Senhor.
Aqueles que são 100% independentes, batem a cara, apanham, erram e não passam a eternidade com o Pai, o que eu acho que é o pior, o que eu acho não, o que eu tenho certeza que é pior. O tempo nosso de vida aqui, que é uma fração de milésimos de segundo perante a eternidade, é muito pouco para a gente ficar reclamando ou vivendo uma vida tão mesquinha, tão pequena. Deus nos quer vivendo no nosso ápice, quer ver a gente vivendo o nosso propósito. E qual é o propósito? Que Ele nos entregou, que Ele nos deu. Então, olha só o que está escrito em 1 João 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando te perguntarem, quem é você? Aí você fala, meu nome é tal, eu sou empresário, eu sou tal. Não, isso é o que você está aqui no mundo, a sua função. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Quando alguém te perguntar, quem que é você? Eu sou filho de Deus. Ele fica assim, eita, é louco, meio doido. Aí você fica assim, tão tranquilo. Depois você lê 1 João 3. As pessoas não nos conhecem, acham a gente malucos porque eles não conhecem aquele que nos amou e aquele que nos enviou. Agora, se eu estou aqui na igreja e falo para um para o outro, quem que é você, filho de Deus? O outro, eu também sou filho de Deus. Nós somos irmãos da fé, nós somos irmãos da mesma família, porque um ou outro já conhece aquele que amou um ao outro também. A gente tem o mesmo DNA, está na mesma família. E Ele espera isso da gente, que a gente esteja com os irmãos, esteja em comunhão, porque sozinhos a gente não consegue. Imagina, gente, a gente veio, eu e a Gabi estamos aqui, mas a minha sogra, meu sogro estão lá em casa cuidando do João, porque ele ainda é 100% dependente. Assim somos nós em relação ao corpo de Cristo. A gente não pode ficar longe, não posso ficar longe da presença do Senhor. Longe da presença eu fico fraco, até o ponto em que eu morro. E nosso tema de hoje é está escrito. Tem muitas passagens na Bíblia para trazer isso para você. Eu selecionei algumas que a gente já está falando, mas quero trazer uma história bem interessante e rápida de uma senhora que era faxineira de uma casa. E por muitos anos ela foi faxineira naquela casa, sabe aquelas governantas, né? Que cuidam da casa e organiza tudo. E os anos foram passando e o patrão dela era um multimilionário. Ele acabou adoecendo e no leito de morte ele escreveu o testamento. Ele faleceu, teve enterro, teve tudo. A família do empresário, do patrão dela, chamou a funcionária, entregou para ela um papel escrito, né? Um papel todo escrito, tudo timbrado, um papel grosso, sabe? Aquele papel couché, bonito. E ela viu aquele papel, nossa, coisa linda, bonito, né? Deve ser uma declaração de amor, ou de agradecimento, de gratidão. Pegou aquele papel e guardou. Depois ela chegou na casa dela, emoldurou, colocou num quadro e pôs na parede. Os anos foram passando e alguém, né, visitou um belo dia aquela moça, aí olhou na parede e leu. Isso aqui é um testamento. Ela, que é isso? Ela não sabia ler, ela não sabia identificar. Leu, isso aqui é um testamento. E aqui fala que você tem direito a tudo que ele deixou. Ela fala assim, não é possível, como assim? Assim somos nós sem entender a paternidade. Ele já nos entregou, está escrito, está aqui na palavra. Você pega, não lê, não vê, fica bonito lá na sua cômoda, a Bíblia pega pó, você não entende o que Ele te entregou, está tudo escrito lá, e você viveu uma vida toda sem entender que era filho, que era herdeiro, que poderia ter direito a tudo que o Pai te deixou. Imagina você viver uma vida inteira sofrida, apanhando. Ela passou depois muitos anos numa condição financeira muito ruim, porque ali ela tinha sustento, ali ela morava com eles. Depois ela não teve mais para onde ir, mas só tinha um papel. Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna?
As palavras de vida eterna estavam na parede, mas ela não sabia, ela não identificou, ela não lia, ela não tinha a paternidade, ela não tinha o conhecimento daquilo. Agora, nós como filhos, nós podemos falar: ei, pai, eu sei que está escrito. Está escrito que eu tenho direito a tudo que o Senhor deixou para mim. Está escrito que eu sou o teu filho. Está escrito que independente de pai ou mãe terreno aqui na terra que tenham feito alguma coisa, eu sei que tu és o meu pai e o Senhor não me abandona. O Senhor cuida de mim, o Senhor está comigo. Vocês estão entendendo? Quem vai fazer a gente entender o que está escrito? O Espírito Santo. Aí é importante nas práticas espirituais que tem a leitura da palavra, você antes de ler, orar. Espírito Santo, abre o meu espírito, abre a percepção, me dá discernimento do que eu estou lendo. Porque quando você fizer isso, você vai ver que a absorção daquilo vai ser diferente. Você não vai ler mais como uma letra, como algo morto. Você vai ver a letra como uma palavra viva e eficaz. E ela vai transformar o seu espírito, vai te mostrar tudo aquilo que você tem direito, porque está escrito. Não vai ser escrito, não vai ser ainda feito, não, já está pronto, já está escrito. Por que nós somos dizimistas fiéis, primiciantes, nós somos pessoas generosas? Porque nós somos abençoados. É antes, eu não dou para ser abençoado, eu dou porque sou abençoado. Fala para a pessoa do seu lado, fala para ela aí: eu não dou para ser abençoado, eu dou porque sou abençoado. E essa história dessa mulher e a nossa história está escrito, gente, também está escrito. João 1, verso 12 ao 14, olha o que fala: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes, está aqui a folha, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pode passar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós somos filhos e filhos por adoção. Ele nos deu o direito de ser filhos e filhos verdadeiros, que têm direito a tudo que o Pai nos entregou. Muito diferente de talvez pessoas naturais que veem diferenças entre filhos ou outros. Deus nos enxerga todos como filhos. E Ele nos ama de igual forma. E Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você escolher o que você quiser. Ele te ama tanto que Ele te deu a opção de nem amar a Ele. Você tem noção, gente? Eu estou lá cuidando do João, eu amar tanto ele, mas tanto ele, que eu dou a opção dele de falar assim: ó, João, mesmo depois de tudo isso, você tem a opção de não me amar. É engraçado, a vovó chega lá, abraça ele e fala: você é obrigado a me amar. Você é obrigado a me amar, João. E ele assim, ele ama. Mas Deus fez o quê? Deu o livre-arbítrio. A gente já não quer dar. Não, você vai me amar e me ama, não é? Me amar, obrigado a me amar. Nós somos nós. Agora Deus, eu te amo, eu te criei e você tem a opção de não me amar. É muito louco, né? Que é diferente do pensamento humano, diferente das nossas percepções. E olha só que interessante, que vão ter aqueles que vão viver o propósito, vão viver aquilo que está escrito para eles, e terão aqueles que são dados como rebeldes, que não viveram, não entenderam a paternidade. Olha o que está escrito em Salmos 68, versos 5 e 6. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Aí vem. Mas quem que vai ficar de fora? Os rebeldes vivem aonde, gente? Em terra árida. O que é uma terra árida?
infértil, triste, quente demais durante o dia, frio demais durante a noite, uma terra que não tem vida. Os rebeldes viverão num lugar como esse. Assim foi com o filho pródigo. O filho pródigo pegou lá 1/3 da herança, já caminhou, já pegou essa herança e fugiu, sumiu, falou, não quero saber do meu pai, não quero saber dessa família, ele foi embora. Depois de se extrapolar por lá, perder todo o dinheiro, voltou, entendeu. Lá na palavra do Senhor fala que ele estava em terra árida, e aí a palavra é muito forte, caindo em si, ele entendeu que, não, eu tenho um pai, eu vou voltar. Caindo em si, o Espírito Santo deu uma luz para ele ali, ele entendeu, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar, eu tenho um pai, eu sou filho, eu não estou perdido aqui no meio do deserto, eu tenho um pai que cuida de mim. E ele volta, e quando ele volta, tudo que ele tinha é restaurado ainda mais, um anel, uma sandália, roupas, uma festa para receber ele, porque ele é filho do Senhor. Enquanto ele era rebelde, ele não era um filho, ele era alguém perdido, um filho pródigo, alguém que não tem o cuidado do pai, o amor do pai. Então, o nosso coração, a nossa oração é para que nós não sejamos rebeldes. Nós entendamos a palavra dele e a gente viva no nosso dia a dia e fale, pai, eu sou o teu filho, tu és o meu pai. Eu não sou uma criança rebelde, eu não sou alguém que recebeu instrução, desconsiderei e estou indo embora. Que não respeito minhas autoridades espirituais, que não pertenço a uma igreja, que não estou ali, que eu sou sozinho no mundo. Nós não queremos ser essa pessoa. Se você ainda é essa pessoa, hoje é um portal que se abre para você não ser mais. Você se tornar filho de Deus. Então o filho pródigo viveu em terra árida até que entendeu o valor de ser um filho. Aqui, nossa pastora, não sei se foi na quarta ou no domingo, que ela falou sobre destino profético. Quarta agora. Destino profético atrelado a um desenho profético. Algo que eu vou fazer é um exemplo que eu dava alguns meses atrás, agora eu consigo dar para nós. Só entendendo que a palavra do Senhor fala que os nossos dias estão escritos, que Ele tem um plano para nós, que Ele tem isso tudo para nós, não tem? Tem ou não tem? Quem já se perguntou, mas o que é que está escrito para mim? Será que é só eu que perguntei, gente? Olha lá, 3 pessoas de cá, só de cá, 4, tá ótimo, 5, beleza. Todo mundo já pensou, não é verdade? Todo mundo já pensou, o que está escrito para mim? Aí vem um exemplo. Imagina que Deus dá umas férias legais aqui para eu, para a Gabi. A Gabi ainda grávida do João, sem o João ter nascido. A gente vai lá para as Maldivas, naquelas águas azuis lindas. E aí ele nos dá uma missão. Está aqui um caderno e 2 canetas. Escrevam, pois, então, todos os dias que o João vai ter pela terra. Escrevam. O que você ia escrever? Nossa, com 1 ano e meio ele vai estar dirigindo a Ferrari, ele vai ser astronauta aos 5 anos de idade, estou exagerando, mas a gente vai fazer o quê, gente? Tudo de bom, não é? Nossa, só eu. Todos nós, gente, imagina o trem assim, top, tudo de bom para o nosso filho. Você ia escrever isso, não ia? Os dias dele estariam escritos. Aí vai o João e nasce. Nasce, a gente cria ele, os princípios, a palavra, tudo certo. Mas ele tem o livre-arbítrio. Ele tem a opção de escolher o que ele quer. Aí, adolescência, juventude, ele escolhe viver uma vida que ele quer para ele. A vida que ele está vivendo, que ele quer para ele, é uma vida talvez diferente daquela que eu escrevi para ele. Eu, como pai, desenhei o melhor para a vida do meu filho. Ele teve o livre-arbítrio de escolher uma outra trajetória. Então, não é uma predestinação, mas é um propósito para a sua vida. O propósito para a sua vida está escrito, mas você tem a opção de escolher outra vida. Faz sentido isso para vocês? Agora, a pergunta é, como o João vai voltar dessa vida e a vida dele
se encontrar e ser a vida de Deus para a vida dele, o propósito, o chamado para ele, as práticas espirituais. Estar no corpo de Cristo, estar em comunhão com a igreja. Só assim ele vai entender que está vivendo uma vida que está errada e vai viver a vida que o Senhor tem para ele. As práticas espirituais, a oração em línguas, o louvor e a adoração, leitura da palavra, confissão da palavra, o jejum, o descanso no Senhor, tudo isso faz com que a minha vida, que hoje é uma vida paralela, ela se converja, entre em convergência com a vida que Deus escreveu para nós. E aquilo que a gente escreveu enquanto João estava na barriga, vai se realizar sobre a vida dele, porque é isso que o Pai fez por nós. Olha o que está escrito no Salmo 139, do verso 13 ao verso 18. Isso aqui é maravilhoso. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Senhor. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido, volta um pouquinho, e entretecido como nas profundezas da terra. Pode passar. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha isso. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Meu Deus. Quase um pedaço daquela música, né? E daqui a 1 milhão de anos, né? Ainda estarei apaixonado, eu ainda estarei contigo, porque é pela eternidade. Se a gente fosse contar todos os planos bons que Ele tem para nós, nós ainda estaríamos com Ele, ou seja, pela eternidade. Você tem vivido a vida que Deus tem para você? Você é filho dEle, está dentro da paternidade, do propósito, do chamado que Ele tem para a sua vida? Ou você está vivendo uma outra vida? O convite nessa manhã é para você sair dessa vida e encontrar com a vida que Deus tem para você, que foi a que Ele escreveu para você. Nessa vida existe prosperidade, existe crescimento, existe paz, existe saúde, existe alegria, existe relacionamentos saudáveis, existe transformação. Na outra vida que você pode estar levando, não tem a presença dEle. O Pai está nessa aqui, nessa vida. E aí, o João, algo de história e algo onde Deus escreveu na nossa vida, na vida minha e da Gabi, é um testemunho também, e é a primeira palavra profética que Deus liberou sobre a vida do João. Eu não sei você, mas se Deus está liberando palavras proféticas sobre a vida do seu filho, anote. E nós temos isso anotado, a primeira palavra profética já liberada sobre a vida do João. Na semana em que ele estava para nascer, numa segunda ou numa terça-feira, não me lembro, simplesmente um pelo encravado no meu dedo aconteceu. Na quarta-feira, meu dedo já acordou inchado. Na quinta, mais ainda, já começou, eu não quis nem trazer fotos. Já começou a ter um nível de infecção altíssimo. Na sexta, que era o dia dele nascer, e no sábado, eu lá no hospital com um dedo desse tamanho. E eu falei, não, eu estou preocupado com eles, eu nem me preocupei comigo. Mas o que é interessante? Na quinta-feira à tarde, eu vim aqui na igreja pegar algumas coisas ali na casa de apoio. E na hora que eu fui abrir a porta, eu abri a porta com essa mão, onde estava esse dedo machucado. Eu fui abrir a porta, e aí eu olhei para minha mão, o Espírito Santo já me falou, Gustavo, que dedo é esse, né, que está machucado, que está todo infeccionado? Eu falei, é esse dedo aqui do meio. Aí ele falou, e esse dedo aí, quando a gente traz a visão dos 5 ministérios apostólicos, o que representa? Aí foi lá eu de novo, tá, vamos lá. Esse aqui é o dedo que representa o ministério apostólico, são os apóstolos que tocam em todos os outros ministérios. Esse aqui é o de profeta, eis que Deus diz.
Esse aqui é o dedo de evangelista, que é o dedo que vai mais longe do que os outros. Esse dedo aqui é o dedo da aliança de pastores, e esse aqui é o de mestre, que tira a sujeirinha do ouvido. Para a gente entender mais. Ministério apostólico, e aí eu falei, esse dedo aqui, o Espírito Santo falou, então, é essa a primeira palavra profética que tem sobre a vida do João. Ele será um grande evangelista. E aí não parou por aí. Aí ele falou, eu quis marcar em você fisicamente essa primeira palavra profética. E aí eu passei por uma cirurgia, foi terrível. Eu creio que vai ficar uma cicatriz aqui, tomara que fique. E é a primeira palavra profética marcada no meu corpo. E aí na quinta-feira à noite, meus pais foram lá em casa, depois da reunião apostólica aqui dos líderes, e o que ela falou para mim lá? Ela falou, Gustavo, no final lá a gente estava orando pelo parto do João, que vai ser amanhã, ou sábado, e Deus nos entregou uma palavra lá, que ele seria alguém que iria falar para multidões, que iria para muitos lugares. Eu falei, mãe, qual que é o nome disso? Evangelista. Eu falei, então, Deus falou comigo isso já agora à tarde. O Senhor confirmou ainda em outro coração. Quais as palavras proféticas que você, como pai, tem liberado para os seus filhos? Ou quais as palavras proféticas você tem recebido também de Deus, do seu pai? Ou você está desconsiderando todas elas? Porque as palavras dele se cumprem. Porque a gente, em algum momento ou outro, se a gente entender que nós somos filhos e vivermos essa paternidade, a gente vai entrar naquele trilho, vai entrar naquela vida que ele tem para nós. E se o João decidir viver no trilho que Deus escreveu para ele, no que está escrito para ele, ele vai ser um evangelista. É a primeira palavra profética sobre a vida dele, vocês estão entendendo? E nós somos uma comunidade profética. Tem momentos de profecia aqui que tesouros são destravados, portais são abertos, e tem pessoas que são indiferentes quanto a isso. Não seja, porque nesses momentos pode ser algo gigante destravado na sua vida. Na vida do João já começou, antes dele nascer. E aí, nossa, até para eternizar isso, pode colocar por favor para mim, Júlio? A gente fez uma sessão de fotos, eu fiz questão de tirar a foto mostrando ali, meu dedo ainda estava cicatrizando. Não, meu filho daqui a vários anos ele vai ver, eu quis registrar. A moça até queria falar, não, troca a mão, esconde. Eu falei, não, eu quero que aparece esse machucado, que foi uma palavra profética para o meu filho. Ela ficou assim. Se ela fosse cristã, ela ia falar, nossa, que bênção, vou tirar de perto. Eita, o povo não nos conhece ou nos acha maluco porque não conhece quem nos enviou, gente. E aí já ficou registrado, ele ali bebezinho, é a palavra profética sobre a vida dele, tá vendo? Para a gente ir encerrando, eu quero trazer um pensamento não, algo bíblico. O porquê que esse dedo meu, ele foi curado, ele foi restaurado? Porque ele está ligado a um corpo. Imagina se o meu dedo é cortado fora. Tá. Ia ficar lá o dedo meu, mexe, será depois? Igual de rabo de lagartixa ou não? Não, né? Ia ficar lá parado, então. E se corta esse dedo, gente, o que acontece? Eu não morro, ele morre. O dedo morre, ele apodrece. Eu quero, não, daqui dois dias eu vou lá pegar para tentar colar de volta com o Super Bonder. Adianta ou não adianta? Não adianta. É a mesma coisa de alguém que está ferido, mas fala, não, na igreja eu não vou. No corpo de Cristo eu não quero ficar, eu vou ficar sozinho em casa. Eu cultuo a Deus mesmo online, eu oro do jeito que eu quiser, eu faço a minha vida do jeito que eu quiser. Ele não tem a oportunidade, não dá nem a chance do corpo curar ele. No corpo de Cristo existe cura. No corpo de Cristo existe restauração. No corpo de Cristo existe vida. No corpo de Cristo existe uma família, existem os filhos que são filhos do mesmo Pai. E nós adoramos ao Pai. Pai nosso, venha o teu reino sobre a nossa vida. É sempre no plural.
Quando a pessoa é individualista, ela é o dedo que está cortado, jogado ao chão. Ele não se dá a oportunidade e não se dá realmente ali o espaço para o Espírito Santo curar a vida dele. Vocês estão entendendo? Então, graças a Deus não foi decepado meu dedo. Mas entrou um nível absurdo que a doutora lá que foi operar falou assim, ó, se você espera mais um dia é perigoso necrosar. Foi um trem absurdo, gente. Nunca aconteceu isso. E o Espírito Santo na hora falou, não, fica tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo, mas isso é uma palavra profética sobre o João. Eu falei, amém. Imagina se eu estivesse com os ouvidos fechados para o Espírito Santo. O nome do João ainda quer dizer, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. E também agraciado por Deus. O significado do nome João. Imagina se eu estou ali duro, com o coração de pedra, inflexível, sem escutar o Espírito Santo, seria apenas mais uma infecção. Mas quando nós estamos sensíveis à voz dele, o Espírito Santo é sensível. Por isso que na sua casa, para de gritaria, para de bagunça, para de sujeira. Eu vi um satanista falar que os espíritos malignos amam sujeira. Nossa pastora já falou diversas vezes. Como é que está o seu carro? Tem gente que tem um camundongo morando dentro do carro lá, um rato. O seu carro diz muito sobre o seu interior. Como está o seu interior? Como está o seu espírito? Nós devemos ser limpos, puros de coração e pedir ao Senhor, Pai, nos restaura. O discipulado é uma oportunidade maravilhosa de você ter cura através do corpo de Cristo. O nosso grupo de homens são homens de honra, são homens abençoados que estão transformando não só a família deles, mas tudo que eles fazem e onde eles vão. Esse é o poder do Vida na Vida, esse é o poder do corpo estar todo ligado, não diferenciando o que é um pedacinho de dedo ou o que é um fio de cabelo. Não, todos nós estamos ligados ao corpo. Nessa manhã, é uma oportunidade de você dar um passo e se ligar ainda mais a esse corpo, e entendendo a paternidade, se tornando membro aqui dessa casa. Nessa manhã, se você está aqui como convidado há alguns meses, está aqui frequentando a igreja, mas ainda não tomou sua decisão de ser membro, essa manhã é a oportunidade de entender a paternidade e ser filho desse local. Amém? Porque nós todos somos filhos de um Deus só. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados ao corpo. Para estar ligado ao corpo é nessa manhã de paternidade, essa oportunidade. Amém? Queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Nossa equipe de louvor maravilhosa, a gente vai cantar uma música. Essa música estava tocando lá de manhã, dando banho no João. Aí não aguentei, é muita emoção. Na verdade, não é só emoção, é o Espírito Santo. Que essa música fala exatamente o que estava lá, que a gente leu. Em João 1. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém?